Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar em um duelo que, além de prometer dentro de campo, tem movimentado também as autoridades fora dele. O clima já está quente antes mesmo da bola rolar no Maracanã. E não é só por causa da rivalidade que cresceu nos últimos anos, mas também pelo alerta das autoridades sobre a segurança. A polícia do Rio de Janeiro está tratando esse confronto como um evento de altíssimo risco, e não é à toa. Vai haver um aumento de 60% no efetivo policial em relação ao último encontro entre os dois clubes no mesmo estádio. Para você ter uma ideia do tamanho da preocupação, esse é um dos jogos com maior operação de segurança do ano. 3.000 palmeirenses são esperados no Maracanã. Isso mesmo, cerca de 3.000 torcedores do Verdão devem marcar presença na casa do adversário. E aqui vai o desejo de todo mundo que ama futebol de verdade, que esses torcedores possam ir e voltar em paz, que o respeito prevaleça, que a rivalidade fique dentro das quatro linhas. Não tem como ignorar que os últimos anos transformaram esse confronto em um verdadeiro clássico nacional. Palmeiras e Flamengo vêm disputando títulos, protagonizando finais e trocando farpas dentro e fora de campo. As torcidas carregam essa tensão e, muitas vezes, a rivalidade acaba ultrapassando o limite do aceitável. 70.000 flamenguistas devem lotar o estádio. É jogo grande, estádio cheio, e o futebol brasileiro precisa disso. Mas precisa também de responsabilidade. Ninguém aqui é inocente para achar que não vai haver provocação, que a torcida adversária vai ficar calada, mas tudo tem um limite. Provocar, zoar, tirar onda, isso faz parte do jogo. Agora, violência, briga e tragédia não têm lugar no futebol. A gente já cansou de ver notícias de confronto entre torcedores, mortes, famílias destruídas. Tá mais do que na hora de virar essa página. Se tiver flamenguista me ouvindo agora, espalha essa ideia também. Leva esse recado pros grupos, compartilha com quem vai pro estádio. Esse domingo precisa ser um domingo de futebol, e só. Que cada um torça pelo seu time com paixão, mas com respeito. Porque quando a violência entra em campo, todo mundo perde. A gente perde o direito de levar a família pro estádio, de ver crianças encantadas com a atmosfera de uma grande partida, de viver a emoção do futebol como ela deve ser vivida. E não é só fora de campo que esse jogo carrega peso. Dentro das quatro linhas, o Palmeiras tem um desafio enorme pela frente. Um tabu que incomoda bastante o torcedor. Já são 10 anos sem vencer o Flamengo no Maracanã. Isso mesmo, uma década sem conseguir um triunfo na casa do adversário. A última vitória foi lá em 2015. É muito tempo. Mas também é a oportunidade perfeita para quebrar esse jejum, não é? O lateral Piquerez falou sobre isso depois do treino. Ele foi sincero ao dizer que respeita o Flamengo, que reconhece a qualidade do elenco rival, mas também deixou claro que tabus estão aí para serem quebrados. E o Palmeiras tem elenco, tem organização, tem treinador e tem camisa para fazer isso. Claro que se sair com um empate, considerando as circunstâncias, dá para dizer que não é um mau resultado. Ainda mais quando se olha a tabela e o contexto da competição. Mas a verdade é que ninguém entra em campo pensando em empatar. E se tem um jogo onde a vitória pode dar moral, é esse. E o Verdão ainda chega com novidades fora do time masculino. No comando do time feminino, quem assume agora é Rosana Augusto. Ex-lateral da seleção brasileira, com uma carreira de respeito, a Rosana estava no comando do Flamengo até ontem e já foi anunciada como nova treinadora do Palmeiras. Substitui Camila Orlando, que deixou o cargo recentemente. E olha, a Rosana conhece bem esse mundo, tem vivência internacional, jogou Copa do Mundo, Olimpíada e chega para dar um novo gás ao elenco feminino, que vem crescendo e pedindo mais visibilidade. Mudando o foco para outro tema importante, vale destacar que a Confederação Brasileira de Futebol fez uma alteração no horário do jogo entre Juventude e Palmeiras pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que estava marcada para as 8h30 da noite, foi antecipada para as 6h30 da tarde, horário de Brasília. Jogo que vai ser lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e que pode ser mais um desafio duro pro Verdão, já que o Juventude tem sido um time chato jogando em casa. E nos bastidores, o nome do atacante Flaco Lopes continua sendo assunto. O Al Rayyan,
time do Catar onde joga Roger Guedes, demonstrou interesse forte no atacante argentino. E olha, se quiser levar o Flaco, vai ter que abrir o cofre de verdade. O Palmeiras investiu pesado nele, cerca de 50 milhões de reais, e hoje esse valor certamente está defasado. O jogador cresceu muito, virou peça importante no elenco, é um dos artilheiros da temporada e ainda foi convocado para a seleção da Argentina. A diretoria entende que ele ainda pode se valorizar muito mais, principalmente se mantiver esse nível até a Copa do Mundo de 2026. E o próprio jogador já falou publicamente que quer fazer história com a camisa do Palmeiras. Então, para qualquer clube tirar ele do Verdão agora, vai precisar vir com uma proposta absurda. O Abel Ferreira, inclusive, foi um dos principais responsáveis por segurar o jogador, mesmo quando a torcida queria sua saída. O português acreditou, bancou, deu confiança. E tá aí o resultado, Flaco em alta, com moral e valendo muito mais do que antes. E falando em movimentações de mercado, surgiu uma informação que merece atenção, mas também cautela. Segundo o Portal Terra, o Palmeiras teria avançado em uma negociação pelo volante Gerson, atualmente no Zenit, da Rússia. A matéria aponta que o clube aceitaria envolver o jovem Riquelme Felipe como moeda de troca para tentar viabilizar o negócio. Mas vamos com calma. Não tem confirmação oficial disso, e esse tipo de negociação é sempre cercado de muitas variáveis. O Zenit quer dinheiro alto, estamos falando de algo na casa dos 160 milhões de reais, valor que o Palmeiras dificilmente vai topar pagar. Então, a única saída seria mesmo envolver jogadores na troca ou tentar um empréstimo, o que parece igualmente complicado. O fato é que o nome do Gerson é bem avaliado dentro do clube, mas a operação é complexa e exige uma série de fatores para acontecer. Ainda é cedo para cravar qualquer coisa. E agora, segura essa estatística, em 2025, só 2 clubes no mundo têm 40 vitórias ou mais. Um deles é o Paris Saint-Germain. O outro é o Palmeiras. Isso mesmo. O Verdão chegou à marca de 40 vitórias no ano e mostra que, mesmo com altos e baixos, é um dos times mais vitoriosos do planeta em 2025. O PSG tem 41 vitórias, mas o Verdão ainda tem jogos pela frente para tentar superar essa marca. Isso mostra o quanto esse elenco é competitivo, o quanto o projeto do Palmeiras tem dado certo nos últimos anos. Mesmo com saídas importantes, lesões e desafios, o clube segue vencendo. E mais importante do que qualquer número, é que o time está vivo nas principais competições. Brasileiro e Libertadores ainda estão em jogo, e o torcedor pode sonhar com mais taças na sala de troféus. E se tem um nome que representa bem esse bom momento do Palmeiras, é o de Abel Ferreira. O treinador conseguiu transformar um time que muitos questionavam no início do ano em uma máquina competitiva, mesmo sem fazer grandes contratações bombásticas. Ele apostou em peças que já estavam no elenco, resgatou jogadores que estavam em baixa e soube administrar momentos de pressão como poucos no futebol brasileiro. É só lembrar que no começo da temporada muita gente pedia a saída de Flaco Lopes, criticava a falta de reforços, apontava que o time tinha perdido força. Mas o que se viu foi justamente o contrário. O Palmeiras cresceu na hora certa, manteve regularidade e está vivo nas principais disputas do ano. E tudo isso passa pela mentalidade implantada por Abel. Ele não aceita menos do que 100% de entrega, cobra intensidade o tempo inteiro e conseguiu montar um elenco onde até os reservas entram prontos para decidir. Isso é mérito de trabalho a longo prazo, de um treinador que tem o grupo na mão e que, mesmo com todas as críticas e exigências, nunca deixou de acreditar no que estava construindo. O torcedor palmeirense percebe isso e por mais que cobre, reconhece o quanto o português é importante para esse ciclo vencedor que o clube atravessa. Mas claro que nem tudo são flores. O calendário pesado, a sequência de jogos difíceis e as lesões têm exigido muito da comissão técnica. Jogadores importantes ficaram fora em momentos cruciais, e isso exigiu um esforço coletivo ainda maior. Por isso, cada partida tem sido jogada como uma decisão. E esse jogo contra o Flamengo, especificamente, pode ser determinante no psicológico da equipe para o restante da temporada.
Um resultado positivo fora de casa, quebrando um tabu de uma década, pode ser exatamente o que o Palmeiras precisa para embalar de vez e colocar pressão nos rivais na luta pelo título. E quando a gente fala de rivalidade, esse confronto com o Flamengo já virou uma das maiores do futebol nacional. São dois clubes com investimento alto, estrutura de ponta e torcidas apaixonadas. As decisões entre os dois, as disputas de títulos e até as trocas de declarações entre dirigentes e atletas só aumentaram o peso desses duelos. Não tem mais como tratar esse jogo como só mais um no calendário. Flamengo e Palmeiras hoje é um dos clássicos mais esperados da temporada. E por isso, toda a cautela fora de campo e toda a concentração dentro dele são mais do que necessárias. Inclusive, o próprio elenco palmeirense sabe que precisa manter a cabeça no lugar. A atmosfera do Maracanã, com quase 70 mil pessoas contra, vai ser desafiadora. Mas não é novidade para esse grupo. Muitos desses jogadores já viveram finais de Libertadores, decisões fora de casa, partidas contra times grandes em estádios hostis. E é essa bagagem que pode fazer a diferença no domingo. É a hora de colocar experiência em campo, de manter o foco e de fazer valer a camisa pesada que o Palmeiras carrega. E tem mais, o momento do Flamengo também é de cobrança. Eles estão pressionados por resultados, por desempenho e sabem que uma derrota em casa pode transformar apoio em vai em questão de minutos. O Palmeiras precisa saber usar isso ao seu favor. Jogar com inteligência, controlar o jogo, não se deixar levar pelo clima quente das arquibancadas e aproveitar cada brecha que o adversário der. E se tem um time que sabe ser cirúrgico fora de casa, é esse Palmeiras do Abel. Agora, voltando a falar de bastidores, tem uma situação que vem gerando expectativa no torcedor, a possibilidade de reforços ainda para essa reta final. O Palmeiras costuma agir com cautela, sem fazer alarde, mas tem monitorado o mercado. Além da especulação sobre o Gerson, outros nomes podem surgir dependendo das oportunidades. A diretoria sabe que o elenco é forte, mas também entende que uma ou duas peças pontuais podem fazer a diferença numa maratona de jogos como essa que vem por aí. Principalmente se avançar à final da Libertadores, o nível de exigência sobe ainda mais. O torcedor também tem feito a sua parte. Mesmo com os ingressos esgotados para o setor visitante do Maracanã, muita gente do Palmeiras deve estar presente em peso no Rio de Janeiro, tentando apoiar de perto. E é essa força da torcida que faz a diferença em momentos difíceis. O apoio que vem das arquibancadas empurra o time, dá moral, mostra para os jogadores que eles não estão sozinhos. E por mais que sejam minoria dentro do estádio, a voz do palmeirense sempre ecoa com força. Outro ponto que vale destacar é o quanto esse elenco aprendeu a lidar com a pressão. Em anos anteriores, qualquer tropeço virava uma crise, qualquer eliminação era tratada como fim de ciclo. Mas hoje o Palmeiras aprendeu a absorver os momentos ruins e responder dentro de campo. O grupo amadureceu, os jovens ganharam casca, e os mais experientes entenderam seu papel de liderança. Jogadores como Gustavo Gomes, Rafael Veiga e Zé Rafael são vozes ativas dentro do vestiário. Eles ajudam a manter o grupo unido e com os pés no chão, mesmo nas vitórias. E é esse equilíbrio emocional que pode ser o diferencial na reta final do ano. Porque a disputa está em alto nível, com times fortes brigando ponto a ponto. Não vai ter jogo fácil, não vai ter espaço para erro. Quem conseguir manter constância, físico e mental em dia, vai sair na frente. O Palmeiras sabe disso. E por mais que o torcedor sonhe com vitórias elásticas, o mais importante agora é pontuar, é manter a regularidade, é estar sempre ali no topo esperando a chance certa de assumir a liderança. E falando em pontuação, o número de vitórias neste ano impressiona. São 40 triunfos em 2025, uma marca que só o Paris Saint-Germain conseguiu igualar até agora. Isso mostra o quanto o projeto do Palmeiras é sólido. Não é só vencer por vencer. É manter uma identidade, um padrão de jogo, uma cultura de clube vencedor. Mesmo nos dias ruins, o time não se desmonta. E nos dias bons, mostra uma intensidade que poucos conseguem segurar. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando.
O mercado da bola está fervendo e os bastidores do futebol brasileiro vivem mais uma reviravolta de tirar o fôlego. O Bahia, que há semanas vinha conduzindo negociações sigilosas, acreditava ter fechado um acordo para contratar Everton Ribeiro, jovem craque que vem se destacando nas categorias de base e já chama a atenção de clubes grandes pelo talento e faro de gol. Fontes internas do clube baiano revelam que todas as partes estavam praticamente alinhadas, valores acertados, contrato quase assinado e até estratégias de lançamento do jogador junto à torcida já discutidas. No entanto, em um capítulo inesperado dessa novela, o empresário do atleta, conhecido por sua habilidade em movimentar grandes nomes do futebol, mudou o rumo das conversas. Sem qualquer aviso prévio, virou a chave e direcionou Everton Ribeiro ao Palmeiras, gigante paulista que não economiza esforços quando se trata de reforços estratégicos. A manobra pegou dirigentes e torcedores do Bahia de surpresa, provocando certo clima de incredulidade nos corredores do Fazendão. Fontes próximas ao empresário afirmam que a decisão foi motivada por uma proposta financeira mais vantajosa e pela perspectiva de inserção imediata do jovem craque em um elenco competitivo e em fase de conquistas. O Palmeiras, por sua vez, vive momento de otimismo com a notícia. Clubes concorrentes do mercado, que acompanhavam de perto a negociação, ficaram atentos ao movimento relâmpago e já especulam que o Verdão pode ter dado o primeiro passo para uma temporada de reforços impactantes. Nos bastidores, comenta-se que Everton Ribeiro, conhecido pelo faro de gol e a habilidade de driblar defensores com facilidade, será apresentado nos próximos dias, e a expectativa de que seja integrado ao time principal de forma rápida. Enquanto isso, no Bahia, o clima é de frustração e reflexão. A diretoria ainda não se pronunciou oficialmente, mas fontes internas apontam que há preocupação com o impacto da perda do atleta no planejamento da temporada. Torcedores, por sua vez, inundam as redes sociais com um misto de desapontamento e compreensão, reconhecendo a complexidade do mercado e a importância das decisões estratégicas do empresário. Assim, Everton Ribeiro se torna mais um exemplo de como o futebol moderno vai muito além das quatro linhas: negociações, interesses e movimentos estratégicos moldam destinos, deixando torcedores e clubes à mercê de reviravoltas que, às vezes, só se entendem no final da temporada. Enquanto isso, o burburinho sobre sua chegada ao Palmeiras promete movimentar ainda mais as semanas que antecedem a estreia do Campeonato Brasileiro, mantendo todos os olhares atentos ao craque que escapou das mãos do Bahia. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!